Invocando a proteção de Deus, dou por aberta a sessão. Convido o vereador Alberto Saleri para proceder com a prece do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso para a saúde dos nossos munícipes. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Expediente do Executivo. Solicito a leitura dos projetos de lei número 019, 020, 021, 022, 023 e 024 de 2022, dispensando a leitura da justificativa do projeto 023, por ser muito extensa e todos possuírem cópias. Corrigindo, dispenso a leitura de todas as justificativas. Projeto de lei número 019, de 15 de março de 2022, autoria do Poder Executivo. Autoriza o município a intermediar o programa do SEBRAE-RS para a realização de análise completa de solos e análise completa de tecido vegetal. Luciano Contini, prefeito municipal de Coronel Pilar, no uso de suas atribuições, de acordo com o artigo 39, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, encaminha o seguinte projeto de lei para apreciação e deliberação pela Câmara de Vereadores do município. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o SEBRAE-RS para o desenvolvimento de ações de benefício ao micro e pequenos produtores rurais e microempreendedores individuais dos setores da indústria, comércio, serviços, agronegócios estabelecidos no município de Coronel Pilar, visando o acesso aos serviços de análise completa de solos e análise completa de tecido vegetal. Artigo 2º. O empreendedor interessado em obter acesso ao programa deverá recolher previamente ao município os valores dos custos dos serviços pretendidos e disponibilizar os itens a serem testados nas dependências da Prefeitura Municipal de Coronel Pilar. Inciso 1º. Os valores dos serviços a serem prestados pelo SEBRAE-RS serão informados mediante tabela a ser fornecida pelo referido prestador de serviços, inclusive os percentuais a serem arcados pelo empreendedor. Parágrafo 1º. Autoriza o Poder Executivo, na forma de contrato estabelecido, a realizar repasse dos valores recolhidos do empreendedor interessado diretamente ao SEBRAE-RS. Parágrafo 2º. O Poder Executivo somente aceitará os itens a serem testados mediante a concomitante comprovação de recolhimento dos custos dos serviços pretendidos. Artigo 3º. O Poder Executivo está autorizado a empregar recursos humanos próprios para a realização dos procedimentos de cadastramento, atualização de dados cadastrais dos empreendedores, recebimento de amostras, recebimento dos valores a serem repassados ao SEBRAE-RS, bem como os demais atos necessários à execução da finalidade e hora pretendida. Artigo 4º. A continuidade da intermediação que trata esta lei fica condicionada ao arbítrio do Poder Executivo, bem como da conveniência econômica dos serviços a serem prestados. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei correrão por dotação orçamentária própria. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor em data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Pilar, aos 15 dias do mês de março de 2022, Luciano Contini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 020, de 5 de abril de 2022, autoria do Poder Executivo. Autoriza o município a contratar servidor ou servidora por tempo determinado em razão de excepcional interesse público. Artigo 1º. Fica o município autorizado, com base no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, a contratar por tempo determinado e por excepcional interesse público um servidor ou servidora para o cargo de secretário ou secretária de escola. Artigo 2º. A contratação será realizada em caráter administrativo pelo prazo de até 6 meses, podendo ser renovado pelo mesmo período no interesse e conveniência da administração e na forma da Lei Municipal nº 60 de 2001.
Artigo 3º. A remuneração, carga horária e atribuições do cargo obedecerão ao disposto na Lei Municipal nº 61 de 2001. Artigo 4º. Os direitos e deveres dos contratados, inclusive quanto às verbas rescisórias, são os estabelecidos no artigo 237 da Lei Municipal nº 60 de 2001. Artigo 5º. A fim de resguardar os princípios da impessoalidade e da publicidade previstos no artigo 37, caput da Constituição Federal e artigo 19, caput da Constituição Estadual, bem como assegurar qualificação ao serviço pretendido, acaso quando da contratação não houver lista em aberta de candidatos classificados em concurso anterior, o Poder Executivo realizará processo seletivo prévio e público, podendo ser simplificado para a contratação autorizada pela presente lei. Artigo 6º. As despesas decorrentes desta lei correrão por dotação orçamentária própria. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor em data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, 5 dias do mês de abril de 2022, Luciano Contini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 021, de 5 de abril de 2022, autoria do Poder Executivo. Autoriza o município a contratar servidor ou servidora por tempo determinado em razão de excepcional interesse público. Artigo 1º. Fica o município autorizado, com base no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, a contratar por tempo determinado e por excepcional interesse público um servidor ou servidora para o cargo de auxiliar de educação infantil. Artigo 2º. A contratação será realizada em caráter administrativo pelo prazo de até 6 meses, podendo ser renovado pelo mesmo período, no interesse e conveniência da administração e na forma da Lei Municipal nº 60 de 2001. Artigo 3º. A remuneração, carga horária e atribuições do cargo obedecerão ao disposto na Lei Municipal nº 61 de 2001. Artigo 4º. Os direitos e deveres dos contratados, inclusive quanto às verbas rescisórias, são os estabelecidos no artigo 237 da Lei Municipal nº 60 de 2001. Artigo 5º. A fim de resguardar os princípios da impessoalidade e publicidade previstos no artigo 37, caput da Constituição Federal e 19, caput da Constituição Estadual, bem como assegurar qualificação ao serviço pretendido, acaso quando da contratação não houver lista em aberta de candidatos classificados em concurso anterior, o Poder Executivo realizará processo seletivo prévio e público, podendo ser simplificado para a contratação autorizada pela presente lei. Artigo 6º. As despesas decorrentes desta lei correrão por dotação orçamentária própria. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor em data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, 5 dias do mês de abril de 2022, Luciano Contini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 022, de 5 de abril de 2022, autoria do Poder Executivo. Autoriza o município a contratar servidores por tempo determinado em razão de excepcional interesse público. Artigo 1º. Fica o município autorizado, com base no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, a contratar por tempo determinado e por excepcional interesse público um servidor para o cargo de técnico de enfermagem e um para o cargo de fisioterapeuta. Artigo 2º. As contratações serão realizadas em caráter administrativo pelo prazo de até 6 meses, prorrogável por igual período, no interesse e conveniência da administração e na forma da Lei Municipal nº 060 de 2001. Artigo 3º. A remuneração, carga horária e atribuições do cargo obedecerão ao disposto na Lei Municipal nº 61 de 2001. Artigo 4º. Os direitos e deveres dos contratados, inclusive quanto às verbas rescisórias, são os estabelecidos no artigo 237 da Lei Municipal nº 60 de 2001. Artigo 5º. A fim de resguardar os princípios da impessoalidade e da publicidade previstos no artigo 37, caput da Constituição Federal e 19, caput da Constituição Estadual, bem como assegurar qualificação ao serviço pretendido, o Poder Executivo realizará processo seletivo simplificado prévio e público para a contratação autorizada pela presente lei. Artigo 6º. As despesas decorrentes desta lei correrão por dotação orçamentária própria. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor em data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, 5 dias do mês de abril de 2022, Luciano Contini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 023, de 5 de abril de 2022, autoria do Poder Executivo.
Autoriza o município a ditar a contratualização celebrada com o município de Garibaldi para garantir o atendimento junto ao Hospital Beneficente São Pedro de Garibaldi, RS. Artigo 1º. Autoriza o município a ditar a contratualização celebrada com o Hospital Beneficente São Pedro de Garibaldi, de que dispõe a Lei Municipal nº 563, de 26 de dezembro de 2011, que visa estabelecer as bases da relação entre as partes e integrar o Hospital do Sistema Único de Saúde, SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde que deles necessitem. Parágrafo único. O aditamento de que trata o caput desse artigo será firmado no termo anexo que é parte integrante desta lei. Artigo 2º. O aditamento objeto desta lei possui inclusive como objeto o repasse do valor de R$ 7.323,43 mensais para incentivo municipal ao custeio e manutenção de 6 leitos de UTI geral tipo 2, unidade de terapia intensiva via Sistema Único de Saúde SUS, a fim de garantir acesso aos leitos de UTI através de pronto-socorro, assegurando assim um atendimento imediato, eficaz e com menor burocracia aos leitos de terapia intensiva. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor em data de sua publicação, com efeitos retroativos a contar de 4 de abril de 2022. Gabinete do Prefeito Municipal, 5 dias do mês de abril de 2022, Luciano Contini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 024, de 5 de abril de 2022, autoria do Poder Executivo. Altera a Lei Municipal número 061 de 2001, que estabelece o plano de carreira dos servidores municipais. Luciano Contini, Prefeito Municipal de Coronel Pilar, no uso de suas atribuições, de acordo com o artigo 39, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, encaminha o seguinte projeto de lei para apreciação e deliberação pela Câmara de Vereadores do município. Artigo 1º. Ficam criadas mais 2 vagas para o cargo comissionado de assessor de secretário municipal, constante no quadro dos cargos em comissão e funções gratificadas contido no artigo 19 da Lei Municipal nº 061 de 2001. Artigo 2º. Fica alterado o padrão do cargo de assessor de prefeito municipal para o padrão 16. Artigo 3º. Fica criado o cargo comissionado de chefe de setor de vigilância sanitária, contendo 1 vaga para o respectivo cargo, com o padrão de vencimento 1.5 e atribuições em anexo. Artigo 4º. Fica criado o cargo comissionado de diretor de serviços, contendo 1 vaga para o respectivo cargo, com padrão de vencimentos 1.7 e atribuições em anexo. Artigo 5º. Fica criada a função gratificada de chefe de serviços, contendo 1 vaga para o respectivo cargo, com padrão de vencimentos 3.1 e atribuições em anexo. Artigo 6º. Fica criada a função gratificada de chefe de controle de frota, contendo 1 vaga para o respectivo cargo, com o padrão de vencimentos 3.1 e atribuições em anexo. Artigo 7º. Com a criação das vagas adicionais e criação de cargos, fica igualmente alterado o conteúdo do quadro de cargos em comissão e funções gratificadas que integra o artigo 19 da Lei Municipal nº 061, de 14 de outubro de 2001, passando a conter a seguinte previsão com relação aos seguintes cargos. Assessor de Prefeito Municipal, número de cargos 1, padrão 16. Assessor de Secretário Municipal, número de cargos 7, padrão 14. Chefe de Setor de Vigilância Sanitária, número de cargos 1, padrão 15. Diretor de Serviços, número de cargos 1, padrão 17. Chefe de Serviços, número de cargos 1, padrão 3.1. Chefe de Controle de Frota, número de cargos 1, padrão 3.1. Artigo 8º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor em data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, 5 dias do mês de abril de 2022, Luciano Contini, Prefeito Municipal. Encaminho os projetos para apreciação das comissões competentes. Expediente do Legislativo. Solicito a leitura do requerimento número 002 de 2022. Requerimento número 002/2022. A mesa diretora da Câmara de Vereadores.
O vereador abaixo assinado nos termos regimentais vigentes e no uso de suas atribuições legais, respeitosamente requer a vossas excelências que a sessão ordinária do dia 4 de maio de 2022 seja realizada na comunidade de Linha Assunção, como forma de demonstrar os trabalhos realizados pela Câmara Municipal às comunidades do interior. Termo que pede deferimento. Sala de sessões aos 6 dias do mês de abril de 2022, autoria do vereador Adriano Ferrari, PT. Justificativa. O projeto proposto consiste em mostrar aos munícipes o trabalho realizado pela Câmara Municipal de Vereadores e os parlamentares passarão a conhecer e presenciar as dificuldades vivenciadas pelos diferentes grupos das diferentes comunidades do interior. O fato de se realizarem as reuniões no interior do município possibilita o despertar dos cidadãos para que intervenham no processo político de sua comunidade. Sabemos que a maioria desconhece o trabalho desta casa, razão pela qual solicito o apoio dos demais colegas para a aprovação deste requerimento, de realização de sessão ordinária na comunidade de Linha Assunção. Sala de sessões da Câmara Municipal, 6 dias do mês de abril de 2022, Adriano Ferrari, PT. Solicito a leitura da indicação número 014 de 2022. Indicação número 014/2022. Implantação do sistema de câmaras de videomonitoramento. Justificativa. A presente indicação sugere a instalação do sistema de segurança eletrônica por meio de videomonitoramento em pontos estratégicos do município. Atualmente, é uma realidade o uso de tecnologia nas ações de segurança em função das facilidades que esta proporciona, pois amplia de forma significativa as ações extensivas dos agentes de segurança pública, tornando seu trabalho mais eficiente e seguro, bem como ajuda a coibir vandalismos. A adoção de cuidados diversificados, principalmente com relação a pessoas e a proteger o patrimônio público e particular, são importantes ações que trarão uma maior tranquilidade aos munícipes. Sala de sessões da Câmara Municipal, 6 dias do mês de abril de 2022, autoria da vereadora Adriano Ferreira Veronese, MDB. Encaminho a indicação para o conhecimento das autoridades competentes. Intervalo, inscrições para o uso da palavra com o secretário Marcelo Benini. Farão uso da palavra pela ordem os seguintes vereadores. Relação de vereadores para o uso da palavra. Vandemir Pilati e Adriano Ferrari. Nesse momento fará uso da palavra o vereador Vandemir Pilati. Boa noite, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, assessora, nossa secretária Franciele, nosso assessor jurídico, Dr. Otávio, nossa secretária da Educação, Analice, Bruno, que se faz presente. Com a alegria que eu venho hoje aqui passar um pouco sobre o turismo, né, que teve início ali nesse mês aqui, que da parte de uma rota turística, né, no nosso município. Então, fazendo parte, vi que repercutiu, né, muito nas redes sociais. Isso eu acho importante, muito importante, e para que nosso município seja visto com olhos diferentes, que temos que o pessoal que trabalha, o pessoal que tenta alavancar esse setor, né, que é o turismo, uma coisa muito difícil de ser feita, né, porque é uma coisa que é um trabalho mais social com as pessoas, com os visitantes, né, e vejo também muito empenho da nossa prefeitura, do pessoal que trabalha, se empenhando, né? Então, assim, tem pessoas aí que estão fazendo além do serviço, né? Para que esse setor também comece a funcionar. Hoje são 4 ou 5 participantes dessa rota, mas vejo que
logo mais vai ter outras pessoas que vão começar a investir. Nessa semana passada, também conversando com um vizinho meu, eu disse, se a gente investe, se as famílias investem, vai ser mais fácil para nós levar um asfalto, levantar esse município diferentemente, né? Como se diz. Com mais renda, temos aí projetos que são votados hoje, né? Vai ter um custo para o município, sim, mas é um custo necessário. Temos ali da saúde, né? Essa pessoa que tem deficiência. Acho que ninguém gostaria de ter um menino deficiente em sua casa. Eu acho que ninguém que é pai, né? Então, assim, é um custo, mas a gente pode fazer o melhor. Acho que a gente está dando do melhor, né? Nosso município, eu vejo que se empenha em todos os setores. Temos aí o projeto da UTI de Garibaldi também. Então, acho que se a gente tiver saúde, a gente tem tudo. Então, a gente tem que pensar de incentivar essas pessoas dentro da Emater, junto com a Emater, que temos aqui o nosso presidente que faz parte, que faz um trabalho também em nosso município, de mostrar para as famílias que precisam, às vezes, ser empreendedor. Acho que em nosso município falta um pouco disso nas pessoas, mas às vezes não ter esse conhecimento, e hoje também tem a parte financeira que é difícil, né? Que é difícil de fazer, mudar, tudo é custo. Mas eu acho assim que nosso município está no caminho certo do trabalho. A gente tem que dar o melhor de nós vereadores, também pensar bem antes de votar também, isso que a gente tem um assessor que nos passa a parte legal, sempre fui claro, sempre digo e defendo, isso é importante também. Também a gente teve ali uma tragédia ali no final de semana, né? Um amigo que colaborou com esse município. Sei que também hoje o filho, penso que tem que levantar a cabeça e tocar o trabalho. Eles têm aviários que dão um retorno bom para o município. E também a parte de uvas, né? Eu fico triste porque é uma pessoa positiva, né? Até ele é tio do nosso vereador, Marcelo. Uma pessoa que pensava sempre positivo, que alegre. E teve a fatalidade ali com o trator, né? E bom que vai ter ali na semana também do município esse curso, né? Tipo de máquinas agrícolas. Acho que é importante. Acho que às vezes falta, às vezes conhecimento, mas às vezes é uma máquina, né? Então, como tudo, como tem no trânsito. Então, sempre pensamos o melhor e rezamos, né? Que não aconteça mais. Que a gente é triste, né? É triste. Também na semana passada estivemos visitando umas obras aí que na semana do município vão ser visitadas, né? Então você vê também pessoas que investiram valores altos, né, nas propriedades para melhorar o rendimento e dar um retorno melhor para o município, né? Então, acho assim que temos sim problemas no município, como eu sempre digo, mas a gente está ali para fazer o melhor, para buscar o desenvolvimento desse município. E certamente, conforme a gente vai crescendo, a gente vai precisar de mais pessoas. É natural, né? Que às vezes umas vão se aposentando, então a gente às vezes temos também que ter essas mudanças, né? Vai ter essa mudança, vai ter o custo, mas sempre pensar para o melhor de cada um e buscar fazer sempre o melhor de nós, né? Fazer o além, às vezes, muitas vezes a gente não fazer o limitado. Se a gente pode dar de si 10% a mais do trabalho, a gente resolve muitas coisas. Acho que o trabalho resolve tudo. Trabalho, a honestidade, tentar sempre ser claro
deixar um pouco a política de lado, que eu vejo que a política às vezes ainda está influenciada muito em nossa comunidade, e nós ajudarmos uns com os outros, né, para termos um sucesso. Obrigado. Nesse momento fará uso da palavra o vereador Adriano Ferrari. Para fazer uso da tribuna, passo a coordenação dos trabalhos para o vice-presidente e vereador Alberto Saleri. Cumprimento os colegas de mesa, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários desta casa, secretária Analice, o jovem Bruno, né, vereador, que está aqui presente conosco. Vou ser breve, estou meio ruim da voz, como vocês podem perceber. Quero, Vandemir, parabenizar a tua família e todos os empreendedores que estão engajados nesse projeto do turismo. E eu quero discordar do colega, dizendo que nós temos muita gente empreendedora no nosso município. Se nós olharmos um pouquinho e prestar um pouco de atenção, em Garibaldi tem muitos empreendimentos que saíram daqui, de Coronel Pilar. Gente que saiu daqui. E eu tenho certeza que nós ainda temos muito, vereador, muitos empreendedores. Nós precisamos despertar o interesse, assim como despertou na tua família. E a gente sabe que a roda do turismo, tudo que está inserido no turismo, é uma máquina de trazer recurso financeiro para a nossa região, assim como muitos outros municípios exploram gigantemente, botam dinheiro no bolso dos seus munícipes, honestamente, mostrando o que se tem de bonito. Nós temos muita coisa legal no nosso município, muita coisa boa. Nós temos gente trabalhadora, e tenho certeza absoluta que hoje são 4, 5, logo, logo serão muito mais, e quem sabe nós não teremos só uma rota, e sim 2 ou 3. Eu acho que isso é um passinho de formiguinha. Talvez a gente tenha demorado um pouquinho para dar o primeiro passo, mas nunca é tarde. Tenho certeza que Coronel Pilar será levado para os 4 cantos desse país, nas conversas de quem vem nos visitar e vai levar a lembrança para casa, uma foto, uma lembrança daqui, ou pelo menos na mente, né, o que se tem de tão legal neste município, um vinho, um espumante, ou seja lá o que for. Mas eu quero só comentar, ontem e hoje, Coronel Pilar realizou a campanha de recolhimento de embalagens vazias de agrotóxico. Eu sempre falo, e falo com tranquilidade, que nós somos um exemplo no que diz respeito a destinar corretamente as nossas embalagens. Nós temos muito que melhorar, sem dúvida nenhuma. Mas nós temos uma campanha que funciona. Todos os anos nós fizemos, e eu quero parabenizar o Executivo, a Prefeitura, a Secretaria, as casas agrícolas que estiveram engajadas no recolhimento, no avisar o seu produtor, as Caremater, que a gente contribuiu para que isso acontecesse. E hoje de tarde eu retornei de viagem, eu estou em período de férias, mas eu fui ajudar a fazer a contabilização e nós contabilizamos, pessoal, mais de 15.800 embalagens devolvidas. É a média dos últimos anos, de quando foi realizado. Ano passado nós recolhemos mais de 23, porque tinha ficado um ano sem recolher. Mas isso a média é 15, 16 mil, e levando em consideração que este ano se utilizou menos agrotóxico, porque nós tivemos um período de seca, e menos incidência de doenças, e aí os produtores que estão aqui, os colegas sabem do que eu estou falando, nós conseguimos recolher mais embalagens. Destinar corretamente, e é o mínimo que a gente faz, é o mínimo, pessoal, para nos desculpar com o que a gente faz com o meio ambiente. Eu acho que não custa nada reservar, guardar, fazer certinho e devolver no dia da entrega. Lembrando que não é apenas devolver. E a gente vê uma melhoria também nesse sentido. Tem que estar destampada, tríplice lavada, perfurada. A gente ainda recebe a amostra que não está corretamente devolvida. Mas isso diminuiu absurdamente. Então, nosso produtor está consciente, nosso produtor está fazendo a sua parte, e isso nos alegra bastante. Então, parabenizar. Quando parabenizei a
a prefeitura, as casas agrícolas, a Emater, eu não parabenizei os agricultores. E aqui eu quero apertar a mão de todo mundo que fez a sua parte e que a gente consiga sempre melhorar nesse sentido. A gente precisa cuidar do meio ambiente, precisamos desenvolver sem esquecer de preservar. Abraço a todos, era isso, obrigado. Devolvo a coordenação dos trabalhos ao presidente Adriano Ferrari. Ordem do dia. Projeto de Lei Executivo número 019 de 2022. Autoriza o município a intermediar o programa do SEBRAE RS para a realização de análise completa de solos e análise completa de tecido vegetal. Solicito o parecer da assessoria jurídica. Solicito o parecer das comissões. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Agricultura, Avicultura, Pecuária e Vitivinicultura. Parecer favorável. Coloco o referido projeto em discussão. Não havendo ninguém a se manifestar, coloco o projeto em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, se levante. Declaro o projeto executivo número 019 de 2022 aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo número 020 de 2022. Autoriza o município a contratar servidor por tempo determinado em razão de excepcional interesse público. Solicito o parecer da assessoria jurídica. Parecer favorável. Solicito o parecer das comissões. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Cultura, Educação, Assistência Social, Saúde e Turismo. Parecer favorável. Coloco o referido projeto em discussão. Não havendo ninguém a se manifestar, coloco o projeto em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, se levantem. Declaro o projeto executivo número 020 de 2022 aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo número 021 de 2022 autoriza o município a contratar servidor por tempo determinado em razão de excepcional interesse público. Solicito o parecer da assessoria jurídica. Parecer favorável. Solicito o parecer das comissões. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamentos, Comissão de Cultura, Educação, Assistência Social, Saúde e Turismo. Parecer favorável. Coloco o referido projeto em discussão. Não havendo ninguém a se manifestar, coloco o projeto em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, e os que forem contra, por favor, se levantem. Declaro o projeto executivo número 021 de 2022 aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo número 022 de 2022. Autoriza o município a contratar servidores por tempo determinado em razão de excepcional interesse público. Solicito o parecer da assessoria jurídica. Parecer favorável. Solicito o parecer das comissões. Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamentos, Cultura, Educação, Assistência Social, Saúde e Turismo. Parecer favorável. Coloco o referido projeto em discussão. Não havendo ninguém a se manifestar, coloco o projeto em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, e os que forem contra, por favor, se levantem. Declaro o projeto executivo número 022 de 2022 aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo número 023 de 2022. Autoriza o município a aditar a contratualização celebrada com o município de Garibaldi para garantir o atendimento junto ao Hospital Beneficente São Pedro de Garibaldi. Solicito o parecer da assessoria jurídica. Parecer favorável. Solicito o parecer das comissões. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamentos, Comissão de Cultura, Educação, Assistência Social, Saúde e Turismo. Parecer favorável. Coloco o referido projeto em discussão. Não havendo ninguém a se manifestar, coloco o projeto em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, se levantem. Declaro o projeto executivo número 023 de 2022 aprovado por unanimidade. Requerimento número 002 de 2022, de minha autoria.
Coloco o referido requerimento em discussão. Não havendo ninguém a se manifestar, coloco o requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, se levantem. Declaro o requerimento número 002 de 2022 aprovado por unanimidade. Ata número 009 da sessão ordinária do dia 9 de março de 2022. Coloco a referida ata em discussão. Não havendo ninguém a se manifestar, coloco a ata em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contra, por favor, se levantem. Declaro a ata número 009 de 2022 aprovada por unanimidade. Assuntos gerais pertinentes à mesa. Estão recebendo cópia da ata número 010 de 2022 da sessão ordinária do dia 16 de março, que na próxima sessão será votada. Recebemos da Caixa Econômica Federal 2 ofícios informando créditos de recursos financeiros. Um no valor de R$ 238.856, o qual deverá ser investido em pavimentação de vias urbanas, Estrada 01, e o outro no valor de R$ 238.750, o qual deverá ser investido em pavimentação de estradas vicinais. Interessados podem solicitar cópia na secretaria. Mais algum assunto geral, pessoal? Sendo estes os assuntos, agradeço a presença de todos. Próxima sessão ordinária será no dia 13 de abril de 2022, às 19 horas. Que Deus os proteja e nos guie. Declaro a presente sessão encerrada.